é fácil vir aqui, a gente está aprendendo. Mas o Senhor, Ele já colocou uma palavra ao meu coração, já tem alguns dias. Aqui na carta aos Romanos, capítulo 8, aqui a partir do versículo 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E também quero ler aqui no versículo 18, aliás, para encerrar aqui a leitura. No 18 também, que chama muito a minha atenção, que diz assim: porque para mim tenho por certo que nem as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Esse texto para a nossa meditação. E aí o Senhor, Ele tem falado comigo muito durante esses dias, né? Quero dizer para a igreja que não são dias fáceis, né? Eu até estava assim pensando: meu Deus, como que eu vou ter coragem de ter uma oportunidade de passar um tempo falando? Eu já vim aqui, já dei aula na escola dominical, foi uma bênção. Mas é diferente, né? Na escola dominical a gente conversa aqui, eu digo que eu venho conversar com as irmãs. E aqui, quando a gente vem fazer menção da palavra do Senhor, a responsabilidade parece que aumenta. Mas eu sei que Deus é aquele que, como a Bíblia diz, Ele revela o oculto e o escondido. E o Espírito Santo é Ele quem fala aos corações. Então o Senhor tem me falado muito durante esses dias. E ontem eu estava até pensando, e eu falei: meu Deus, durante 23 anos eu fui tão dependente de Deus, porque Deus, Ele sabe como trabalhar na nossa vida. E aí eu me sentia tão dependente, e hoje eu me sinto muito mais. Eu falei: Senhor, eu preciso de Ti mais ainda. Eu preciso muito mais da Tua ajuda. Porque há muitos anos atrás, né, quando o Gabriel tinha 7 anos, eu pensava como eu ia viver esse tempo que eu estou vivendo hoje. E eu pensava que eu não ia aguentar. Como uma certa vez eu pensei assim: Senhor, o que eu vou fazer quando o Senhor tirar meu filho? Porque eu sabia que esse tempo ia chegar. Os médicos nunca me falaram, nunca deram tempo, e não precisava. Porque o Senhor é Ele quem fala conosco, e é Ele quem determina o tempo. E aí eu pensava que eu não ia aguentar. E aí o Senhor, Ele me deu várias demonstrações ao longo dos anos. E hoje eu entendo que Ele foi me preparando. E eu não posso dizer que é outra coisa a não ser o amor dEle. É por isso que essa palavra ela fala tão forte comigo esses dias. Porque como pode a gente sobreviver a uma dor tão grande? Eu digo para a igreja que eu já passei por muitas situações, mas eu nunca experimentei uma dor tão forte como eu estou experimentando. Mas o amor de Deus, Ele é sobre tudo. Quando Jesus Ele veio e disse assim, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, é porque é sobre tudo. Ele pode tirar tudo da nossa vida. Pode tirar o filho, pode tirar o esposo, pode tirar a mãe, o pai, pode tirar quem for. Pode tirar tudo. Ele fez isso com Jó, Ele tirou tudo. E Jó sobreviveu. E Jó aguentou e não blasfemou e continuou glorificando o nome do Senhor. Então aí eu fiquei: Senhor, como eu vou sobreviver? E aí passou-se muitos anos, e eu digo que a minha vida ela teve 3 fases, né?
garanto para a igreja que eu não vou ficar em testemunhos, eu quero falar um pouco sobre esse texto, do que Deus tem colocado no meu coração, mas rapidamente eu preciso falar isso. Então minha vida ela teve 3 fases. Até meus 27 anos, aliás, meus 26, que foi quando eu aceitei Jesus. E aí eu tive o Gabriel com 27 anos e ali tudo mudou. Eu passei a ver a vida de outra maneira. Então foi uma segunda fase, que eu digo que foi uma fase, apesar das lutas, das batalhas que eu enfrentei, foi uma fase boa, porque mãe não mede esforços, e eu não medi. E aí agora eu vivo a terceira fase. Mas eu sei que o Senhor, Ele trabalha em todas as fases da nossa vida. E eu sei que Ele vai continuar trabalhando. E eu sei que hoje Ele cumpre o que Ele já me mostrava, que Ele ia me fortalecer mais ainda. E aí, por fim, próximo do Senhor recolher o Gabriel, uma irmã me mandou uma mensagem dizendo que teve um sonho. E nisso eu nem tinha levado ele ainda para internar. E a irmã falou: você tentava atravessar uma ponte numa bicicleta e muitas pessoas tentavam te ajudar e você não conseguia. Só que nessa tentativa, um homem que estava embaixo da ponte, ele falou: deixa, saiam todos daí, porque agora só eu que posso ajudá-lo. E aí passaram-se os dias e quando na última semana dele eu lembrei do sonho. Aí eu falei, na segunda-feira, que foi daquela semana, o Senhor recolheu na sexta, e na segunda-feira eu falei: Senhor, eu estou entendendo tudo. Eu sei que chegou o tempo, o Senhor vai levar o Gabriel, e eu sei que agora o Senhor vai, só o Senhor que pode me ajudar. E assim Ele está fazendo. E assim, outro dia, eu estava aqui de manhã, sempre que eu posso, eu estou vindo de manhã na oração. Porque quando a dor vem, não é para a gente ficar em casa, é para a gente se lançar mais ainda nos pés do Senhor. E assim eu estou fazendo. E aí eu joelho ali, chorando muito, eu falei assim: Senhor, eu acho que foi o segundo dia que eu vim na oração, depois que tudo aconteceu. Eu falei assim: Senhor, eu não quero vir para a tua casa para chorar porque o Senhor levou o meu filho. Porque a minha alegria não pode ter ido embora com ele. E aí eu lembrei daquela palavra que diz no Salmo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E eu lembrei quando diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu falei: a minha alegria está aqui. A minha alegria não pode ter ido embora com o meu filho, porque a minha alegria vem de Deus. E aí eu glorifico o nome do Senhor, porque eu estou sentindo esse amor tão perto de mim. E aqui, como diz, nada pode nos separar do amor de Cristo. E ninguém melhor do que Paulo para nos falar isso. Porque eu penso que Paulo, quando ele lembrava da sua vida passada, de quem ele era, um perseguidor de crente, e aí ele vê o amor de Deus que o alcançou, porque olha como Deus nos ama, um amor sem interesse, é o amor ágape, que não pede nada em troca, é o amor daquele que deu seu filho para vir resgatar um mundo que não valia nada. Como João, ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para vir ao mundo para resgatar o pecador. Esse amor é tão grande que João, ele nem soube dar explicações desse amor. E aí ele falou de tal maneira, porque não tem explicação para esse amor. Eu estava ouvindo uma pregadora que ela diz assim, que ela passou por uns processos e ela dizia: o pior é que eu conheço a mão que me esmaga. E aí eu estava pensando: não, a mão de Deus não está me esmagando. A mão de Deus, ela pode estar me moldando para me fortalecer cada vez mais. Então eu sinto esse amor tão perto de mim, esse amor tão grande, que aí a gente para pensar: meu Deus, Paulo, ele estava indo a caminho de Damasco para prender crentes, às vezes até para matar. Paulo, ele estava ali, ele mesmo diz que ele dava testemunhos falsos contra os crentes. Ele estava ali assistindo Estevão ser apedrejado. E qual era a condenação de Estevão? Pregar a palavra de Deus. E aí ele estava ali.
E aí ele vai a caminho de Damasco fazer ali o que ele achava que era certo. E aí naquele caminho ele tem um encontro com Jesus. E aí eu acho tão lindo quando ele diz que ele estava indo e ele ouve uma voz e ele diz: quem é, Senhor? E aí o Senhor, aí eu lembro da palavra que o pastor Adilson estava aqui, Deus usando ele na terça-feira, dizendo que quando a igreja está sendo perseguida, quando nós somos perseguidos, não é a nós que perseguem, mas é o próprio Jesus. E aí Jesus responde para ele: sou eu a quem tu persegues, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E aí eu creio que Paulo ele tem tido um impacto tão grande naquele momento. Ué, mas eu não estou perseguindo Jesus, eu estou perseguindo esses cristãos, porque naquela época eles eram considerados seitas, né? Aquele povo ali pertence à seita do Nazareno. E aí Paulo, eu acredito que ele parou assim para pensar: eu estou perseguindo Jesus? E aí acontece tudo aquilo, ele fica cego, e aí o Senhor começa a trabalhar na vida dele. Depois o Senhor fala com um homem para ir lá orar por Paulo, para Paulo abrir os olhos. Que amor é esse? A Bíblia diz que ele abre a ferida, mas ele mesmo fecha. Então não tem porquê nós nos abatermos, não tem porquê nós nos preocuparmos. Nós, na nossa condição humana, muitas vezes vem aquela natureza carnal que quer nos deixar para baixo, que quer nos colocar ansiedade, que quer nos colocar depressão. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, nós não ficamos depressivos, nós não ficamos caídos, porque Paulo também ele fala que ainda que nós ficarmos angustiados, atribulados, mas nunca nós vamos ser vencidos por essas coisas, porque a nossa vitória ela vem de Deus. Então se você que entrou hoje aqui achando que você não é nada, achando que não tem mais jeito, muitas vezes nós estamos orando por nossos parentes. Eu tenho muitos que são afastados, que ainda não aceitaram o Senhor Jesus, inclusive meus pais, e muitas vezes nós estamos orando e pensamos que não tem mais jeito, mas tem sim. Para o Senhor todas as coisas são possíveis. Eu tenho um testemunho muito forte aqui de uma pessoa que passou quase 20 anos afastado da presença do Senhor, que é o meu cunhado Márcio. E quantas vezes eu orei e jejuei por aquela vida, ajudando a minha irmã. E aí eu falava: não, tem jeito sim, um dia ele volta. E um dia, sem ninguém chamar, ele saiu lá daquele final, no dia que a minha irmã veio receber a oração aqui de aniversário, ele veio lá, e para mim foi uma alegria tão grande, porque é tão maravilhoso quando a gente ora e o Senhor responde, ainda que passe muitos anos, porque aquele homem que estava à beira do tanque, ele ficou 38 anos esperando o milagre, e chegou o dia do milagre. Então no que eu estou passando hoje, eu vivi muitos milagres. Eu vi o Senhor realizar muitos milagres na vida do Gabriel. E Ele cumpriu todas as promessas. Tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Não ficou nada para não cumprir. E eu falo, muitas vezes eu converso com o Juarez, e eu falo assim: Juarez, é inevitável a dor, mas nós não vamos ficar desanimados por isso, porque Deus não deixa ninguém, nem o servo dele, desavisado. O Senhor já nos avisava. Então, nós vamos continuar dizendo que Ele cura sim, que Ele opera milagres, que Ele leva para o céu, porque o maior milagre é a salvação de uma alma. Eu considero o maior milagre quando alguém sai lá do final, sai da nave da igreja e vem aqui levantar as suas mãos, aceitar o Senhor Jesus. Porque um dia eu fiz isso, e o resto não importa. Se Ele quiser fazer o paralítico andar, Ele faz. Se Ele quiser ressuscitar, Ele ressuscita. E Ele faz o que Ele apraz, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E não é porque Ele levou meu filho que eu vou dizer que Ele não faz. Ele faz porque eu vivi e
continuo vivendo, porque agora o milagre é uma mãe viver com a falta do seu filho, e é o amor dele que faz isso em nós. Então, igreja, saiba que o amor de Deus nos acompanha todos os dias, e todos os dias Ele está conosco. E assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que noite maravilhosa. Eu já admirava a irmã Evelana. Agora estou admirando ela mais ainda. Que Deus te abençoe, irmã Evelana. Você é uma guerreira. Além de cuidar tão bem do Gabriel, cuidando da obra do Senhor. E quem faz isso é o Senhor para nos dar força. Não é verdade? Eu quero assim agradecer a igreja que estava conosco aqui nesta noite. Que Deus abençoe. Sexta-feira tem. Desde já quero convidar vocês. E o nosso pastor vai fazer a oração final. Amém, pastor? Irmão Edson, Deus abençoe, viu? Glórias a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Todos nós já somos evangélicos aqui. Eu tenho alguém que aceitar Jesus nesta noite. Ver se ela entrou, está com o coração ardendo com essa palavra e quer aceitar Jesus. É o momento propício para levantar suas mãos, aceitar o Senhor e servir ao Senhor em espírito e em verdade. Glórias a Deus. Então vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Caderno de oração. Glórias a Deus. Jesus sabe de todas as coisas que está os pedidos de oração. E eu creio que vai assim ser confirmado de acordo à vontade do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em minhas mãos se encontram esses pedidos de oração, Senhor, que escreveram com muita fé, Senhor, com muita dedicação, e creio, meu Senhor Jesus, que o Senhor vai responder, Senhor, de acordo com a tua vontade. Cura, salva, restaura, Senhor. Abençoa o teu povo, derrama a tua graça, a tua unção, a tua paz espiritual, porque sei que tu estás neste lugar, Senhor. Meu Senhor Jesus Cristo.